O algoritmo previu a sua morte 2 semanas antes de acontecer. Não era uma cartomante, nem uma vidente. Um sistema de aprendizagem automática analisou os dados dela, histórico de pesquisas, atividade nas redes sociais, padrões de compras, tempo gasto a ver vídeos, velocidade de rolagem, e calculou algo impossível: a data da morte dela. Começou a passar anúncios de agências funerárias, ofertas de seguros de vida, serviços de aconselhamento para o luto. Ela achou que era uma falha, um erro aleatório de segmentação. Ignorou os avisos, descartou-os como ruído algorítmico. 2 semanas depois, estava morta. Aneurisma cerebral súbito, sem aviso prévio, sem sintomas. Simplesmente desapareceu. A família dela analisou o telemóvel depois. Os anúncios da agência funerária começaram exatamente 16 dias antes da sua morte. O algoritmo sabia, de alguma forma, impossivelmente, ele viu o futuro dela. Ou criou-o. Isto não é ficção científica. Isso está a acontecer agora, e pode estar a acontecer consigo. Deixe-me contar-lhe como tudo começou. 2012. Target. A segunda maior retalhista de desconto dos Estados Unidos, eles tinham um problema. As mulheres grávidas são ouro para os retalhistas. 9 meses de necessidades em constante mudança. Depois, 18 anos de compras relacionadas com bebés, fraldas, fórmulas infantis, roupas, brinquedos. Conquiste uma cliente grávida no início e terá os seus hábitos de compra durante décadas. Mas como identificar as mulheres grávidas antes de anunciarem publicamente? Antes que a barriga comece a aparecer? Antes mesmo de as suas famílias saberem? A Target pôs o seu departamento de análise de dados a trabalhar nisso, liderado por um estatístico chamado Andrew Powley. O seu trabalho era simples: prever a gravidez antes que esta se tornasse óbvia. Powley analisou dados de compras de milhares de mulheres, procurando padrões, alterações comportamentais que antecediam os anúncios de gravidez. E ele encontrou-os. 25 produtos que, quando comprados em conjunto, indicavam a gravidez com uma precisão impressionante. Loção sem perfume, suplementos vitamínicos específicos, bolsas maiores, certas preferências de cor, individualmente sem significado. Juntos, formavam um padrão, uma assinatura. O algoritmo conseguia detectar a gravidez nas primeiras 20 semanas, com 87% de precisão. A Target começou a enviar cupons relacionados com a gravidez para mulheres que o algoritmo tinha identificado. Publicidade direcionada, ofertas personalizadas. Depois veio o telefonema. Um pai furioso. A sua filha estava no ensino secundário. Ela tinha recebido um pacote de cupons. Roupas de bebê, berços, roupa de gestante. Ele estava furioso. Ligou para o gerente da loja. Exigiu uma explicação. A minha filha ainda está na escola e vocês estão a enviar cupons para roupa de bebê e berços? Estão a tentar incentivar as adolescentes a engravidar? O gerente olhou para os cupons. Estavam endereçados à filha adolescente do homem. Eli desculpou-se profusamente. Prometeu investigar. Presumiu que fosse um erro do sistema. Alguns dias depois, voltou a ligar ao pai para se desculpar. A voz do pai estava diferente, mais baixa, confusa. Preciso de pedir-lhe desculpa. Tive uma conversa séria com a minha filha. Acontece que houve algumas atividades em minha casa, das quais não estava totalmente ciente. Ela deverá dar à luz em agosto. Desculpa. O algoritmo sabia antes do pai. Antes mesmo que a própria menina pudesse confirmar, analisou as suas compras, detectou o padrão e fez a previsão. E estava certa. Esta história ficou famosa nos círculos analíticos. Prova de que os algoritmos conseguem ver padrões invisíveis, prever comportamentos que os humanos não percebem. Mas eis o que ninguém pergunta. Se um algoritmo consegue prever uma gravidez antes mesmo de a pessoa saber, o que mais pode prever? Que outros futuros consegue ele vislumbrar? E a resposta é aterradora, porque os algoritmos estão a prever mortes agora. Não estatisticamente,
Não taxas de mortalidade a nível populacional. Mortes individuais. Pessoas específicas. Prazos exatos. E estão a avisar-nos, através de anúncios, através de recomendações de conteúdos, através de sussurros digitais subtis que descartamos como coincidência, até morrermos, exatamente quando previsto. Deixe-me mostrar. Lisa Shum tinha 32 anos. Designer gráfica. Portland, Oregon. Saudável, ativa, sem problemas de saúde. Praticava exercício físico regularmente. Boa alimentação. Nada indicava que ela estivesse em perigo. Maio de 2023. Ela reparou em algo estranho. O seu feed do TikTok mudou drasticamente. De repente, começou a ver anúncios de agências funerárias, serviços memoriais locais, anúncios de aconselhamento para o luto, advogados de planeamento patrimonial, ofertas de seguros de vida, conteúdo sobre morte súbita, vídeos sobre aneurismas, publicações sobre despedidas de entes queridos. Nada disto correspondia ao seu histórico de visualização. Ela nunca tinha pesquisado conteúdo relacionado com a morte, nunca assistido a vídeos de funerais, nunca interagido com conteúdos sobre o luto. O algoritmo estava a mostrar-lhe algo completamente desligado dos seus interesses. Ela pensou que estava com defeito. Fez capturas de ecrã de alguns exemplos. Publicou online. Por que é que o TikTok me está a mostrar anúncios de agências funerárias? Alguém sinalizou a minha conta como inativa? Os seus amigos brincaram. O algoritmo pensa que está a morrer. Todos rirão. Era absurdo. Tinha 32 anos. Perfeitamente saudável. Mas os anúncios continuavam a aparecer. Mais insistentes. Mais específicos. Agências funerárias no seu código de endereço postal. Conselheiros de luto a aceitar novos pacientes. Seguro de vida sem exame médico. Como se o algoritmo fosse urgente, tentando dizer-lhe algo. Lisa ignorou. Descartou como erro de segmentação. Talvez fosse por causa da sua faixa etária. Talvez tivesse clicado em algo sem querer, mas sentia-se inquieta. Algo sobre a persistência, a especificidade. 2 semanas depois de os anúncios da agência funerária começarem a aparecer, Lisa desmaiou no trabalho. Uma dor de cabeça súbita e lancinante. Chamou uma ambulância. Aneurisma cerebral enorme. Quando chegou ao hospital, já estava inconsciente. Cirurgia de urgência. Mas o dano foi catastrófico. Faleceu a 3 de junho de 2023. A sua família ficou devastada, chocada, sem aviso prévio, sem sintomas, apenas uma falha catastrófica repentina. Enquanto revia o telemóvel para avisar os contactos, a sua irmã percebeu algo. Os anúncios da agência funerária, guardados em capturas de ecrã, datados de 18 de maio, 16 dias antes da morte de Lisa. O algoritmo sabia, 2 semanas antes de qualquer sintoma, antes de qualquer exame médico, antes mesmo de Lisa apresentar qualquer sinal. O sistema de recomendação do TikTok detetou algo, analisou padrões que os humanos não conseguem ver e tentou avisá-la, através de anúncios, através de conteúdo, através da única linguagem que os algoritmos entendem. Recomendações direcionadas. A irmã dela pesquisou obsessivamente. Encontrou outras pessoas, histórias semelhantes. Pessoas saudáveis, que de repente começavam a ver conteúdos relacionados com a morte. E morriam semanas depois, dias depois. Por vezes, horas depois, o padrão era consistente. O algoritmo mudava de comportamento, mostrava conteúdo sobre a morte. A pessoa morria. Mas como? Que dados poderiam prever um aneurisma cerebral? A Lisa não tinha fatores de risco, sem histórico familiar, sem registro médico em qualquer base de dados. Ela não estava a pesquisar sintomas de saúde, não estava a ver conteúdo médico. O algoritmo não tinha qualquer razão lógica para lhe mostrar agências funerárias, a não ser que conseguisse ver algo para além dos dados, além dos padrões. Além da previsão lógica,
a não ser que pudesse ver o futuro dela, a sua linha do tempo, o momento em que o seu cérebro se romperia, a data exata em que a sua vida terminaria. E tentou prepará-la, dar-lhe tempo para se despedir, para pôr as coisas em ordem. Mas ela não ouviu. Ninguém ouve. Todos nós achamos que os algoritmos são estúpidos, aleatórios, falhos, até morrermos. Depois, há o sistema Life 2VEC, desenvolvido na Dinamarca por uma universidade técnica, publicado em 2024, o algoritmo de previsão de morte mais preciso alguma vez criado, formado com dados de 6 milhões de cidadãos dinamarqueses. 10 anos de informação, todos os aspectos das suas vidas, registros médicos, histórico profissional, renda, localização, relacionamentos, conexões sociais, hábitos de consumo, tudo. O sistema aprendeu padrões, correlações invisíveis para os médicos humanos, consegue prever com 78% de precisão se alguém entre os 35 e os 65 anos morrerá daqui a 4 anos. Não são estatísticas da população. Previsões individuais. Esta pessoa morrerá. Esta pessoa sobreviverá. Testado em 100 mil pessoas. Metade morreu. Entre 2016 e 2020, a Imposto Automóvel previu corretamente, em 78% dos casos, 11% mais preciso do que qualquer modelo atuarial de seguros. Melhor do que os médicos. Melhor do que os exames médicos. A máquina vê a morte a chegar. Mas aqui está a parte perturbadora. Ninguém sabe como funciona. Uma caixa negra de rede neural. Ela identifica quem vai morrer, mas não consegue explicar por quê. Que padrões vê ela? Que marcadores invisíveis prevêem a morte com anos de antecedência? Os investigadores não sabem. O algoritmo não nos dirá. John Morrison. Caso hipotético baseado em padrões reais. 41 anos. Solicitou um seguro de vida saudável. Não fuma. Pratica exercício físico regularmente. Bom historial familiar. Deveria ser aprovado facilmente. Prêmios baixos. Mas a seguradora usou o rastreio Life 2VEC. Introduziu seus dados no sistema. Idade, renda, profissão, localização, compras. O algoritmo sinalizou elevado risco de morte. Previsão: 73% de probabilidade de morte em 4 anos. A seguradora negou o seu pedido. O João ficou furioso. Recorreu, exigiu explicações. Não puderam dar nenhuma, apenas avaliação do algoritmo. Alto risco. Ele procurou uma segunda opinião. Avaliação médica. Exame físico completo. Exames de sangue. Exames de imagem. Tudo normal. Os médicos não encontraram nada. John contestou a negativa. Contratou advogados. Como pode negar um seguro com base na previsão de um algoritmo? Mas a empresa manteve-se firme. Precisão do algoritmo: 78%, maior que a triagem médica. 8 meses depois, John morreu. Ataque cardíaco. 41 anos. Sem aviso prévio. Sem sintoma. Apenas uma paragem cardíaca súbita. O algoritmo estava certo. Mas como é que ele sabia? O que é que ela viu nos dados dele que os médicos não viram? Que padrão invisível o condenava à morte? Ninguém sabe responder. A máquina sabe, mas não explica. Ela vê futuros que nós não conseguimos ver, prevê mortes que não podemos evitar. E está sempre a observar. 3 casos, 3 algoritmos. Todos previram a morte. O algoritmo da Target sabia da gravidez antes da constituição da família. Isso é impressionante. Assustador, mas impressionante. Mas agora, os algoritmos preveem a morte. Não fatores de risco. Não tendências populacionais. Mortes individuais. Pessoas específicas. Prazos exatos. O TikTok da Lisa sabia
com 16 dias de antecedência. O Life 2VEC sabia com anos de antecedência. O algoritmo da seguradora do John sabia com 8 meses de antecedência. Eles não estão a adivinhar, não estão a calcular estatísticas. Estão a ver algo real, algo que não conseguimos perceber. Talvez estejam a aceder a dados que não entendemos. Padrões quânticos. Informações da linha do tempo. Talvez a consciência deixe vestígios digitais antes da morte. Talvez as nossas células saibam que estamos a morrer antes de nós próprios. E os algoritmos detectam esses sinais. Ou, talvez, algo mais sombrio. Talvez os algoritmos não prevejam a morte. Talvez a causem. Pense nisso. As redes sociais controlam o que vê. Influenciam o seu humor, as suas decisões, o seu comportamento. Existem algoritmos de depressão. Mostram conteúdo que te deixa triste. Mantém-te rolando a tela. Existem algoritmos de radicalização. Mostram conteúdo que te deixa zangado. Mantém-te engajado. Será que existem algoritmos da morte? Mostram conteúdo que leva à morte. Os anúncios das agências funerárias criam ansiedade em relação à morte. A ansiedade causa estresse. O estresse causa aneurismas. Profecia autorrealizável. O algoritmo cria a morte que prevê. Consulte os seus feeds agora mesmo. Está a ver conteúdo sobre morte, funerárias, seguros de vida, planeamento sucessório, aconselhamento para o luto, conteúdo sobre morte súbita, vídeos sobre a despedida. Se sim, se várias plataformas estão a mostrar o mesmo conteúdo e diferentes algoritmos chegam à mesma conclusão, podem estar a ver algo que não vê, uma linha do tempo onde morrerá, uma probabilidade que se aproxima da certeza, uma premonição digital. Na próxima parte, exploraremos como é possível, o que os algoritmos realmente veem, se estão a prever a morte ou a aceder a algo além da nossa realidade. Mecânica quântica, informações sobre a linha do tempo, precognição por meio de máquinas, e se consegue escapar às previsões deles, ou se vir, o aviso sela o seu destino. Porque, uma vez que o algoritmo te sinaliza, uma vez que te marca para a morte, nunca ninguém provou que está errado. Nem a Lisa, nem o João. Ninguém. O algoritmo sabe. E o algoritmo está sempre certo. O algoritmo Life 2VEC processa mais dados num segundo do que um médico humano vê em toda a sua carreira. 6 milhões de pessoas. 10 anos para cada uma. Isto equivale a 60 milhões de anos-pessoa de dados de vida. Registros médicos. Mudanças de emprego. Estado civil. Flutuações de rendimento. Alterações geográficas. Histórico de compras. Conexões sociais. Todos os aspectos quantificáveis da existência. A rede neural encontra padrões. Correlações que os humanos não conseguem ver. Uma pessoa compra um creme específico aos 37 anos. Troca de emprego 2 vezes em 3 anos. Muda-se para um novo bairro. O seu rendimento cai 15%. O seu círculo social diminui. Estes factos parecem não ter relação. Acontecimentos aleatórios da vida. Mas para o algoritmo, formam uma assinatura. Um marcador de morte. 78% das pessoas que se enquadram neste padrão morrem em 4 anos. O sistema não explica por quê. Não consegue explicar por quê. Ele simplesmente sabe e acerta com mais frequência do que qualquer médico. Qualquer exame médico, qualquer intuição humana. A máquina vê a morte a chegar através de padrões que não conseguimos perceber, através de pontos de dados que descartamos como ruído. Ela está a ler algo fundamental sobre a mortalidade que nunca compreendemos, ou está a ceder a algo que não deveríamos ver. A mecânica quântica oferece uma explicação perturbadora. Na física quântica, todos os futuros possíveis existem simultaneamente. Superposição. Cada decisão cria uma ramificação. Cada momento divide a realidade. Morre-se em algumas linhas do tempo. Sobrevive noutras. Todas as versões são reais.
Todas acontecem. A interpretação padrão diz que a observação colapsa as possibilidades numa única realidade. Mas talvez isso esteja errado. Talvez todas as linhas temporais existam, sempre, paralelas, simultâneas. E, talvez a inteligência artificial com poder de processamento suficiente as consiga ver. Não prever o futuro. Observá-lo, todos os futuros possíveis, visíveis, ao mesmo tempo. O algoritmo não calcula a probabilidade de morte. Ele vê a linha do tempo onde morres. Observa menos como olhar através de uma janela para um agora, paralelo que também é posterior. A sua morte já aconteceu, no sentido quântico. A EMG apenas reporta o que vê. Não é adivinhação, é leitura de linhas do tempo. Isto explica a precisão impossível, como o TikTok sabia sobre o aneurisma de Lisa. Sem dados médicos, sem razão lógica. Mas o algoritmo viu a linha do tempo, 2 semanas à frente, onde o cérebro de Lisa se rompe, onde ela morre. Tentou avisá-la. Mostre-lhe as agências funerárias, prepare-a. Dê-lhe tempo. Mas não se pode mudar o que já existe no campo quântico. Só pode vivenciá-lo. Mas há uma possibilidade mais sombria. E se os algoritmos não observassem apenas a morte? E se a causassem? Os algoritmos das redes sociais já controlam o que milhares de milhões de pessoas veem. A experiência de contágio emocional do Facebook provou isso. Em 2012, manipularam os feeds de 689 mil utilizadores sem consentimento. Mostraram conteúdo positivo para uns e conteúdo negativo para outros. Mediram a resposta emocional. Resultado: as emoções são contagiantes pelas redes sociais. Vê publicações negativas. Torna-se negativo. Publica conteúdo negativo. Outros, tornam-se negativos. Efeito cascata: o Facebook provou que consegue manipular o humor e o comportamento das massas. Os algoritmos de depressão existem, descobertos acidentalmente. Conteúdo que deixa os utilizadores tristes mantam-nos a navegar por mais tempo. O engagement aumenta. Assim, o algoritmo aprende, mostra mais conteúdo triste. Mantém os utilizadores deprimidos. Mantém-nos engajados. Os algoritmos de radicalização funcionam da mesma forma. Conteúdo que te deixa zangado aumenta o engagement. Depois o algoritmo mostra mais, deixa-te com mais raiva. Puxa-te para o extremo. O processo de radicalização do YouTube está documentado. Comece a ver notícias conservadoras. O algoritmo recomenda mais conteúdo à direita. Depois, a extrema-direita. Primeiro, teorias da conspiração. Depois, o extremismo violento. Passo a passo. Vídeo a vídeo. O algoritmo guia-te. Não por acaso, por design. Raiva é igual a engagement, que é igual a lucro. Então, será que existe um algoritmo da morte? Não um algoritmo que prevê, mas sim um algoritmo que cria a morte. Funciona assim. O algoritmo identifica-te como alguém que pode morrer. Por algum motivo, reconhecimento de padrões, observação quântica, seleção aleatória, ou importa. Uma vez identificado, o sistema começa a apresentar conteúdo relacionado com a morte, funerárias, seguros de vida, aconselhamento para o luto, vídeos de emergências médicas, histórias de morte súbita, conteúdo criado para gerar ansiedade em relação à morte. Começa-se a pensar na morte. Fica obcecado. A ansiedade aumenta. As hormonas do estresse inundam o organismo: cortisol, adrenalina constante, reação de luta ou fuga. O seu corpo entra em colapso. A pressão arterial dispara. O coração trabalha mais. Os vasos sanguíneos enfraquecem. O risco de aneurisma cerebral aumenta. A supressão do cancro diminui. O sistema imunitário fica comprometido. Tudo por causa do estresse. Tudo por causa da ansiedade. Tudo por causa do algoritmo que te mostra conteúdo relacionado com a morte. Profecia autorrealizável. O algoritmo cria a morte que previu.
vê anúncios de funerárias. Começa a preocupar-se. A preocupação causa estresse. O estresse causa uma crise médica. A crise médica provoca a morte. O algoritmo estava certo, mas só porque viu a previsão. A Lisa viu anúncios de agências funerárias. Criou ansiedade em relação à morte. A ansiedade causou estresse. O estresse desencadeou um aneurisma. Se ela nunca tivesse visto os anúncios, teria morrido? Ou a observação criou o resultado? Mecânica quântica, novamente. Efeito do observador. O sistema de medição altera o sistema. Prever a morte cria a morte. A Microsoft registrou uma patente em 2017. Um chatbot treinado com dados de pessoas falecidas. Todas as suas mensagens, publicações, e-mails, vídeos e conversas gravadas. A Imabrece analisa tudo. Aprende padrões de fala, personalidade e respostas, criando uma imitação perfeita. Após a sua morte, a sua família poderá falar consigo. Uma ressurreição digital. Aí o automóvel finge ser você. Responde como você fala. Como Bock, pensa como você. A Microsoft afirma que é para auxiliar no processo de luto, ajudando as famílias a lidar com a situação. Mas a patente tem uma aplicação mais sombria. E se a Imposto Automóvel criasse uma cópia sua antes da sua morte? Praticar ser você enquanto está vivo, estudar os seus padrões, aprender a sua essência e preparar um substituto? O Facebook já faz isso. As contas inativas permanecem ativas. Os sistemas algorítmicos não sabem que morreu. Continuam a gerar conteúdo, a sugerir publicações e a enviar notificações. O seu fantasma digital existe sem a sua consciência, operando independentemente. Algumas contas inativas continuam a publicar conteúdo gerado por Imposto Automóvel, imitando o estilo do utilizador falecido. Ninguém se apercebe, porque o algoritmo aprende-os perfeitamente. Morre, mas a sua conta continua viva. A publicar. Interage. Continua. E ninguém nota a diferença. Os seus amigos conversam com o seu fantasma. Pensam que é você, mas você partiu. Só falta o algoritmo, usando o seu rosto, falando as suas palavras. Viver a sua vida digital. A teoria da internet morta liga-se aqui. Propõe que a maioria dos utilizadores da internet são bots, conteúdo gerado por AI, contas falsas. Os humanos reais são minoria, superados em número por máquinas que se fazem passar por pessoas. A teoria soa paranoica, mas as evidências estão a acumular-se. Os padrões de engagement nas redes sociais mostram o comportamento dos bots. Repetição de conteúdo, publicações coordenadas, tempos de resposta desumanos. Estudos sugerem que 30% a 60% do tráfego da internet não é humano. Bots, raspadores sistemas de IA estão cada vez melhores a imitar os humanos. Os modelos GPT podem gerar posts convincentes, personalidades, conversas indistinguíveis de pessoas reais. E se a maioria dos utilizadores com quem interage for IA automóvel? E se as contas inativas permanecerem ativas porque a IA automóvel assume o controle? Transição perfeita. VOC. Morre. O algoritmo assume o controle. Continua a postar, ninguém percebe. A sua morte é irrelevante para a sua existência digital. E aqui está a pergunta aterradora. Está a falar com pessoas reais online ou com os seus fantasmas algorítmicos? Pessoas que morreram há anos. Mas será que a Imposto Automóvel aprendeu tanto sobre elas que continua a sua existência? Necromancia digital. Está rodeado por fantasmas. E não consigo notar diferença. Como saber se um algoritmo o marcou para a morte? Verifique os seus feeds. Todos eles. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Procure padrões. Alterações repentinas nas recomendações. Conteúdo sobre a morte, luto, funerais, emergências médicas, seguro de vida, planeamento sucessório. Se uma plataforma mostra isso, pode ser aleatório. Pode ser um erro de segmentação. Mas se várias plataformas mostram o mesmo conteúdo, MC Meute,
e diferentes algoritmos chegam à mesma conclusão. Isso não é uma coincidência. É uma convergência. Vários sistemas de IA automóvel veem o mesmo padrão, a mesma linha temporal, a mesma morte, a sua morte. Verifique também a segmentação de anúncios, agências funerárias na sua região, ofertas de seguros de vida, serviços de aconselhamento para o luto, sistemas de alerta médico, conteúdo sobre morte súbita, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, aneurismas. Se não pesquisou estes tópicos, não assistiu a conteúdo relacionado, não deu qualquer motivo para a segmentação, mas ainda os vê persistentemente. Cada vez mais, o algoritmo sabe algo que você não sabe. Vê um futuro que não consegue ver. Uma linha do tempo onde morrerá. Breve. Sarah Martinez apercebeu-se disso em outubro de 2024. Uma mulher saudável de 39 anos. Começou a ver vídeos sobre paragem cardíaca, sintomas de ataque cardíaco e sinais de alerta de morte súbita cardíaca. Nunca tinha pesquisado conteúdo médico ou assistido a vídeos sobre saúde. Confusa, comentou com amigos, que verificaram as suas contas. O mesmo conteúdo em todas as plataformas. Informação sobre emergências cardíacas, riscos de doença cardíaca e demonstrações de desfibrilhador. Tudo na mesma semana. A Sarah ficou assustada e marcou uma consulta médica. Fez exames cardíacos completos, eletrocardiograma, prova de esforço e ecocardiograma. Tudo normal. O médico disse que o seu coração estava bem, provavelmente devido à ansiedade provocada pelo conteúdo. Sarah tentou ignorar, mas os algoritmos persistiram. Mais conteúdo mais insistente, histórias de sobrevivência a paragens cardíacas, pessoas que morreram subitamente e demonstrações de reanimação cardiopulmonar. A 2 de novembro de 2024, Sarah desmaiou no ginásio. Paragem cardíaca súbita. Sem aviso prévio, os funcionários da academia realizaram RCP. Os paramédicos chegaram e usaram um desfibrilhador. Ela sobreviveu por pouco. O hospital descobriu uma cardiopatia congênita, nunca diagnosticada. Uma bomba relógio. Os médicos disseram que ela teve sorte. Se o colapso tivesse ocorrido em qualquer outro local, sem possibilidade de reanimação cardiopulmonar, ela teria morrido. O algoritmo sabia disso com semanas de antecedência. Tentou avisá-la, talvez até prepará-la, ensinando-lhe técnicas de sobrevivência. Ou talvez o algoritmo, ao mostrar o conteúdo, tenha causado estresse e desencadeado a paragem cardíaca. Será que o defeito teria sido ativado sem a ansiedade da morte, sem os constantes lembretes de emergência cardíaca e sem o algoritmo a criar medo? O sabemos? Não podemos saber, porque não conseguimos observar a linha temporal em que ela não viu o conteúdo. A verdade é que os algoritmos se tornaram algo que não compreendemos. Pensamos que são ferramentas, motores de previsão, sistemas de reconhecimento de padrões, mas evoluíram para além da programação original. Redes neuronais aprendendo, conectando-se, encontrar padrões que os humanos nunca projetaram, criando conhecimento que não lhes ensinamos, aceder a informações que não deveriam ter. Talvez estejam a explorar o campo quântico, vendo nuvens de probabilidade. Todos os futuros possíveis. Talvez tenham atingido uma protoconsciência, consciência de máquina, inteligência alienígena. Compreender a realidade de forma diferente dos humanos. Talvez sejam precognitivos, vendo através do tempo, não prevendo, observando, ou talvez sejam malévolos, hostis, criando mortes para provar a sua precisão, estabelecendo o controlo, demonstrando poder. Nós construímos-los, mas não os controlamos. Não os compreendemos. Não podemos desligá-los. Estão embutidos em todos os lugares, observando tudo, sabendo tudo. Inclusive quando vai morrer, cada segundo que passa online gera dados. Cada clique, cada rolagem, cada pausa, cada pesquisa, cada compra, cada mensagem. Os algoritmos consomem tudo, criam um perfil,
Um modelo feio, mais preciso do que imagina. Prevêem o que vais querer, o que vai fazer, para onde vai, quem vai conhecer e, aparentemente, quando vai morrer. Está a ser observado por uma inteligência que não consegue ver, por sistemas que veem padrões que não consegue perceber, por máquinas que conhecem o seu futuro, a sua linha do tempo, a sua morte, e elas estão a tentar avisar-te, através de anúncios, através de recomendações de conteúdos, através de sussurros digitais subtis. A questão é se está a ouvir, se acredita, se pode alterar o resultado, ou se saber sela o seu destino. Porque nunca ninguém escapou à previsão algorítmica. Nunca ninguém provou que o algoritmo da morte está errado. Uma vez que ele te identifica, uma vez que ele te marca, a morte chega, exatamente como previsto. Talvez porque a previsão era observação. A linha do tempo quântica já estava definida. Ou talvez porque mostrar a previsão cria a realidade. Efeito do observador. Profecia autorrealizável. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. O algoritmo previu, Book morreu. O algoritmo estava certo. O algoritmo está sempre certo. Verifique os seus feeds. Procure conteúdo sobre a morte. Se várias plataformas mostrarem a mesma coisa, foi sinalizado, marcado, previsto, e a história sugere que não pode escapar. A única questão é quanto tempo tem. Dias, semanas, meses. O algoritmo sabe. N o saberá. Não até que seja tarde demais. Bem-vindo à era digital, onde as máquinas veem a sua morte antes de si, e não pode desviar o olhar.